Gente, muito boa noite. Dá para perceber como vocês estão bem agasalhados, estão com um pouco de frio, mas ainda assim estão sendo aquecidos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Já foi notificado para vocês que hoje nós estamos começando esta série intitulada Vencendo os Problemas de quê, queridos? A série é intitulada Vencendo os Problemas Pessoais. E hoje nós vamos trabalhar com o tema Vencendo os Problemas da Vida. Como você resolve seus problemas? Mais importante do que os problemas é como nós reagimos diante deles. E quando você é sobressaltado por um problema, qual é a sua reação? Você fica nervoso? Se desespera, tenta resolver o problema de forma precipitada. Como você resolve os seus problemas? René Descartes foi matemático, físico e filósofo na Idade Média, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Isto vindo de um filósofo e um matemático é de nós darmos uma certa credibilidade, principalmente que ele é considerado o pai da matemática e da filosofia moderna. E ele disse: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então ele reconhece aqui, entre outras coisas, que precisamos ter métodos para resolver problemas. Se é um problema simples, você resolve de forma simples. Mas se for um problema mais complexo, exige, de maneira inevitável, uma metodologia, um método mais elaborado. Mas veja, existem métodos para resolver problemas. E nós, como cristãos, seguimos o método de Cristo. E aqui nos vem uma importante pergunta: como Jesus resolvia os seus problemas? Eu penso que a resposta a essa pergunta pode nos dar algumas dicas de como resolver os nossos próprios problemas. Vocês concordam com isso? A palavra problema vem do grego balo. Balo era um obstáculo colocado no caminho. E diante de um obstáculo você tem pelo menos 3 alternativas: desistir, se desviar ou enfrentar. E a fuga, ela não resolve os nossos problemas, na maioria das vezes, a não ser que seja uma fuga estratégica, objetivando retornar com mais força para a solução daquele problema. Mas geralmente a fuga não resolve os nossos problemas. Nós temos que aprender a enfrentar os nossos problemas de mãos dadas com Deus. Quando o Senhor Jesus se deparava diante de um problema, ele fugia ou enfrentava de mãos dadas com Deus? A resposta é bem óbvia. Jesus enfrentava os seus problemas. E qual é o maior problema do universo? É exatamente o pecado. E a palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. Então Deus tem um alvo para a tua vida, e quando você erra este alvo, você se depara diante de um problema chamado biblicamente de pecado. Agora, interessante que a palavra nos mostra exatamente Jesus como modelo para a solução de problemas. Vamos então abrir o compêndio de Deus, Bíblias abertas, em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro foi uma pessoa que viu Jesus resolver alguns problemas pessoais que ele tinha, e que pela graça, pelo amor, pela compreensão, pela paciência de Cristo, esses problemas foram resolvidos na vida de Pedro. E aqui na sua primeira epístola, Pedro nos diz algo muito interessante a respeito de Cristo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 21 em diante, a palavra assim nos diz. Quem encontrou, diga amém. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Então note que existe um chamado para cada um de nós, amém? E ele aqui continuando diz assim:
Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Então note o que o texto bíblico está nos dizendo, que Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então nós podemos naturalmente descobrir biblicamente, inclusive nos evangelhos, passos que foram dados por Cristo na solução de problemas. E continuando aqui a leitura, o texto nos diz aqui o seguinte, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o texto nos mostra que Jesus não resolvia um problema pecando e nem tampouco mentindo. Há pessoas que procuram resolver seus problemas mentindo. Outras que de repente procuram resolver os seus problemas pecando. Você, por exemplo, está desempregado e procura resolver o seu problema trabalhando no sábado. Então você está resolvendo um problema pecando. Isso pode acontecer? Sim ou não? Porque você não acredita o suficiente na providência divina e nem tem a predisposição interior de esperar no Senhor a solução do seu problema. E como às vezes é difícil esperar em Deus. Mas quando nós esperamos, Deus nos honra. E o texto aqui nos mostra no versículo 24, queridos. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes o quê? Curados. Continuando. Versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quem é o pastor da sua vida espiritual? Quem é o pastor e bispo da sua alma? Jesus Cristo. Jesus, ele assumiu responsabilidade, sabe, comigo e com você, de tempo eterno. E como pastor e bispo da nossa alma, ele cuida de cada um de nós. E ele prometeu solucionar os nossos problemas. A questão é que muitas vezes nós temos dificuldades de crer nisto. E o texto aqui nos fala de cura e de conversão. E quando nós somos curados e convertidos, nós aprendemos a resolver os problemas conforme o exemplo de Cristo. Então, voltando ao versículo 21, por favor, voltando ao verso 21, o texto nos diz, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê, gente? Exemplo para seguir os seus passos. Eu vou apresentar para vocês 5 passos nesta noite, e cada um deles começa com a letra S. Eu me refiro, queridos, à serenidade, além da serenidade, ao silêncio, ao sorriso, sorriso na solução de problemas, sim, bem como também a submissão e, finalmente, a sabedoria. Vamos começar, queridos, pela serenidade de Cristo. Serenidade é a melhor maneira de enfrentar os problemas. Vocês concordam com isso? Então, qual é a melhor maneira de você enfrentar os problemas? É com o quê? Com serenidade. E a serenidade de Jesus. Às vezes nós ficamos nervosos, desequilibrados emocionalmente, e isso, no lugar de resolver o problema, o agrava ainda mais. Não adianta ficar nervoso diante de um problema. Você precisa de serenidade. Serenidade é a melhor maneira de enfrentar os problemas. E Jesus enfrentava os problemas com serenidade, sim ou não? Vocês concordam com isso? Querido, serenidade eu coloquei aqui, na minha concepção, é o estado interior de equilíbrio e calma que permite você ter a paz de Deus em meio à tempestade da ansiedade, raiva, medo, preocupação e insegurança. A serenidade, ela produz sabedoria, discernimento e confiança em Deus. Então, sabe, ter serenidade é ter
equilíbrio emocional, ter calma, sentir a paz de Deus no meio da tempestade e confiar no Senhor. Isto é serenidade. E o fato, queridos, é que Jesus demonstrou esta serenidade numa situação extrema. Por favor, abra o compêndio de Deus. Vamos manter a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. E nós vamos ver os 5 passos de Cristo que são exemplos para nós na solução de problemas no Evangelho de Lucas. Por favor, Bíblias abertas em Lucas 8, 22 a 25. Evangelho de Lucas, que nós estudamos no trimestre passado, capítulo 8, versos 22 a 25. O texto bíblico nos apresenta exatamente Jesus diante de uma tempestade que causou desespero ao grupo de discípulos. No capítulo 8, versos 22 em diante, diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio o que, amados? Uma tempestade de quê? De vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então Jesus lhes disse: onde está a vossa? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Queridos, nós temos aqui preciosas lições para a nossa vida. A primeira coisa é que quando Jesus está no barco da sua vida, no barco da sua casa, no barco do seu casamento, no barco da sua empresa, saiba que apesar da crise econômica e das tempestades que sobrevêm repentinamente, saiba que este barco vai chegar no outro lado pelo poder de Deus. Porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Vocês concordam com isso? E Jesus esteve numa situação surpreendente de serenidade no meio daquela tempestade. Tudo aparentemente indicava que o barco iria afundar. Todos os esforços humanos foram simplesmente ineficazes. E foi aí que entrou o poder de Deus e acalmou a tempestade. Queridos, entendamos isto. Jesus, diante do problema, agiu com serenidade e por isso o Espírito Santo atuou sobre ele. O Espírito de Deus não se manifesta, não se derrama, não manifesta o poder de Deus quando nós estamos desequilibrados emocionalmente. Para que o Espírito de Deus atue, nós precisamos estar emocionalmente equilibrados, calmos, confiantes no Senhor, para que Ele possa atuar. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então a serenidade de Cristo diante desse problema nos chama a atenção e podemos dizer que este é o primeiro passo para resolver os seus problemas. Serenidade. Como você reage diante das tempestades que sobressaltam a sua vida, que sobressaltam a sua família? Como você reage? Como Cristo ou como os apóstolos naquela ocasião? Queridos, eu faço um apelo para que você, à luz do Evangelho, use um método de Cristo na solução de seus problemas. Imite a Jesus. Não perca horas de sono. E se de forma involuntária isso acontece, peça que Deus te ajude, a fim de que o texto do livro dos Salmos se cumpra em tua vida. Eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é o quê? Porque o Senhor me faz repousar seguro. No lugar de tomar Lexotan, tome a palavra. Amém? Muito bem, queridos. Então, Deus nos ajude para tanto. Segundo passo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, seguindo o exemplo de Cristo, é exatamente o sorriso. E vocês devem estar perguntando, mas o que é que o sorriso tem a ver com a solução de problemas? Tem muito a ver.
O sorriso, queridos, é a melhor forma de superar os problemas. Não é de solucionar, mas de superar, de suportar os problemas. O que é sorriso? Alguém pode me dar uma definição aqui do que é sorriso? Eu vou ajudar vocês e vou dar a seguinte definição. Sorriso é a expressão silenciosa de amor, alegria, aprovação, satisfação, superação. É um gesto do rosto que demonstra o que está no coração, mesmo quando a situação está difícil. É um gesto do seu rosto que expressa o que está o quê? No coração. Está acontecendo um problema. E de repente você vê que as pessoas estão sorrindo. Que mensagem essas pessoas estão passando para você? Que apesar do problema, tudo está o quê? Está tudo o quê? Sob controle, está bem. Eu agora me lembrei de uma história de que estava havendo uma tempestade semelhante àquela do Mar da Galileia, e uma das pessoas então chegou ali naquele barco e viu que o piloto estava sorrindo com a mão no leme. E ele retornou e disse para o restante da embarcação: está tudo bem, mas como está bem? O piloto está sorrindo. Queridos, sorrir da sua própria vida, sorrir dos seus próprios problemas, tem um poder extraordinário. Eu estou com uma dificuldade muito delicada para digitar com a minha mão esquerda. O que eu digitava antes 10 vezes mais rápido, agora é 10 vezes mais lento. E eu olhando para os meus dedos e sorrindo. Você tem que aprender a sorrir de si mesmo, sorrir da vida, sorrir dos seus problemas. E esse sorriso gera uma química tão forte no teu organismo que te dá forças para suportar e superar. Por isso que eu disse que sorrir é a expressão silenciosa de alegria, de aprovação e superação. Geralmente, nós não vemos nenhum quadro com Jesus sorrindo, né? Geralmente, os quadros que nós temos é Jesus muito sério. Mas me diz uma coisa, aquele que criou o sorriso, sorriu ou não sorriu? Sim ou não? Se vocês estudarem direitinho, vocês vão ver que Jesus tinha um espírito de humor muito, muito forte. Naquele dia que ele esteve com as crianças, colocando-as no colo, Jesus sorriu ou não? Não dá para você conversar com enxupetinha sem sorrir, gente. Não dá. Mas existe um texto no Evangelho de Lucas, Bíblias abertas, Lucas capítulo 10. Por favor. Lucas capítulo 10, versos 21 a 24. Nós iremos ler apenas o versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus. Sentiu uma alegria intensa, extraordinária. Então entendo que nesse momento Jesus sorriu no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Graças te dou, ó Pai. Sabe, no poder do Espírito, cheio de gratidão, exultando no Espírito, sentindo grande alegria. Gente, Jesus sorriu. Sim ou não? Jesus sorriu pela sua graça e pelo seu poder. Você pode imaginar o sorriso de Cristo? William Shakespeare disse o seguinte: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Vocês concordam com isso? Arnaldo Álvaro disse: ainda que haja noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na escuridão. Amém? E Gustave Le Bon afirmou: o mundo é um espelho, pois se sorrires para ele, ele sorrirá para ti. Amém? Que Deus nos ajude, queridos, a sorrir. Terceiro passo, submissão. A submissão é a melhor expressão de fé em Deus na resolução dos problemas. Uma situação em que Jesus nos demonstra
extrema submissão a Deus. O Getsêmani. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não compreendia porque Deus estava permitindo que ele passasse por aquela situação. Às vezes nós não entendemos porque Deus está permitindo que a gente passe por uma situação difícil, nós não compreendemos. Só que Jesus nos mostra, queridos, que mais importante do que compreender é se submeter por amor e pela fé na pessoa de Deus. Amém? E como ele se submeteu ao Senhor e disse, seja feita a tua vontade e não a minha, Deus no final lhe deu a vitória gloriosa, uma vitória histórica de valor eterno, com projeção para a salvação de todo ser humano. Deus é grandioso. Mas Jesus resolveu aquele problema sem saber o que fazer, fazendo apenas uma coisa, se colocando nas mãos de Deus, dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui nós aprendemos que a submissão espiritualmente é poderosa para a resolução de problemas. A submissão à vontade de Deus. E quantas lutas travamos com o ego entre fazer a vontade de Deus e a vontade do eu diante de um problema que sobressalta a nossa vida. Quarto passo, queridos, que nós podemos observar é exatamente o silêncio. O silêncio é o melhor meio de evitar muitos problemas. Quantos problemas teríamos evitado em nossa vida se tivéssemos feito silêncio? No lugar de falar coisas precipitadamente. Quantos problemas nós causamos por causa da nossa língua grande? E tem algumas que são parecidas com uma espada, são longas e afiadas. E colocam a imagem de algumas pessoas numa situação comprometedora porque falam demais. E essas pessoas causam problemas aos outros e a si mesmas. Silêncio, espiritualmente falando, queridos, é a decisão voluntária de não pronunciar ou escrever qualquer palavra que revele seus pensamentos e sentimentos em relação àquele problema. E nós vemos Jesus praticando o silêncio quando ele estava sendo julgado de forma injusta na presença de Herodes. Ele não pronunciou uma só palavra. Ele fez o quê, queridos? Silêncio. Porque qualquer coisa que Jesus falasse, ele iria se comprometer mais ainda, como já havia ocorrido diante do Sinédrio. Então ele fez o quê? Silêncio. Jesus usou o silêncio para a resolução de problemas. Quando você é acusado injustamente, você fala demais ou simplesmente guarda silêncio? O silêncio é a melhor maneira de evitar muitos problemas na vida. E quinto e último passo para concluirmos, a sabedoria. A sabedoria é a melhor maneira de resolver os problemas. Sabedoria, queridos, é a habilidade caracterizada pela humildade. Ninguém é sábio sendo orgulhoso. A sabedoria é caracterizada pelo discernimento, pelo equilíbrio, pela paciência, pelo domínio próprio, que permite à pessoa descobrir a melhor solução. Deus nos ajude a sermos mais sábios, amém? E quando teve que pagar aquele tributo a César, nós vemos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versos 20 a 26. Era uma situação dificílima. Paga ou não paga o tributo a César? Se Jesus dissesse que deveria pagar, ele estaria indo contra a nação judaica. Se dissesse que não deveria pagar, estaria indo contra o Império Romano. E aí o que fazer? Jesus pega a moeda e diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o texto nos mostra que eles se calaram. Queridos, até os tolos, quando se calam, parecem sábios. Quiseram colocar Jesus numa situação difícil, e ele resolveu com sabedoria. Então, queridos, sigamos os passos de Cristo, pela sua graça, na resolução dos nossos problemas. E quais são os 5 passos? Primeiro passo, serenidade. Segundo passo, sorriso. Terceiro passo, submissão. Quarto passo, silêncio. Quinto passo, sabedoria. Quanto mais resolvemos problemas seguindo o exemplo de Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. E não há um só problema na vida em que você e você, junto com Jesus, não possa resolver.
Fiquemos em pé para a oração. Santo Deus, ajude-nos a colocar em prática o modelo, o método de Cristo na solução de problemas. Que sigamos, Senhor, o seu exemplo. Que sejamos, pela tua graça, homens e mulheres caracterizados pela sabedoria, pelo silêncio, pela submissão, pelo sorriso. E também, Senhor, que sejamos, pela tua graça, pessoas sóbrias, onde a calma, a tranquilidade possa nos dar a tua paz no meio das tempestades. Que sejamos, queridos Deus, serenos, porque sabemos que tu estás conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome-nos, portanto, em tuas mãos e ajude-nos ao sair daqui a seguir os passos de Cristo na solução dos nossos problemas pessoais, pelos méritos da cruz, no poder do teu Espírito. Amém. Alô? Alô? Permaneça em mim. Vamos ficar em pé e cantarmos ao sair. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Uma boa noite a todos.